Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar vocês agora para a gente aprender um pouco sobre vida eterna. A gente fala tanto sobre isso e a gente precisa entender um pouco dentro das Escrituras sobre os assuntos da nossa fé, sobre a esperança da nossa fé. Nós precisamos conhecer para estar firme e seguro na nossa fé, pela esperança que ela nos garante por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso alvo, que é nosso princípio da fé, por onde nós temos a esperança, é através de Jesus, o autor e o consumador da fé, olhando e esperando, confiando para Cristo, em Cristo. Vamos falar um pouco sobre vida eterna aqui nesse momento. Quero convidar vocês, porque existem tantas coisas aí sendo pregadas para o povo, existem tantas congregações onde o povo se congregam para viver tanta coisa vã, tanto ritual, tanto movimento, tanto entretenimento. Nós precisamos ser motivado ao ensino, à busca do conhecimento, das lições de Deus, da doutrina de Cristo, para doutrinar a nossa vida, para nos dar entendimento e conhecimento, para uma fé alicerçada nele, na rocha. Tantas coisas vãs que o povo está se distraindo, se detendo e deixando de buscar o mais importante. Seria tão bom, gente, se o povo se congregasse para, com atenção, motivados a ouvir e receber o ensino da palavra de Deus. Seria tão bom. Mas eu quero convidar você aqui agora, nesse pouco momento aqui, que Deus sempre proporciona para que a gente seja edificado. Vamos falar um pouco sobre a vida eterna. Tanta gente fala de vida eterna, mas ninguém tem nem entendimento o que é. Tem gente que fala da boca para fora. Tem gente que fala de salvação da boca para fora, mas não tem o entendimento do que é a salvação. Tem gente que fala que Jesus já pagou o pecado dele da boca para fora, mas não tem o entendimento qual foi a consequência desse pagamento, qual era a consequência do pecado sobre nossas vidas. Tem gente que não entende isso. Tem gente que fala de céu, mas não tem esperança nenhuma no céu, porque a vida dele, o futuro dele, a esperança dele está aqui. Ele não tem a alegria do alto. Só pode ter essa alegria, essa esperança, essa confiança, quem realmente nasceu para Cristo. Quem realmente teve esta vida novamente reconciliada com Deus, se convertendo, tendo o Espírito Santo, que é o selo da redenção, que é a garantia, que é quem nos dá a visão pela fé desta grande maravilha, não é? Dessas promessas que nós não vemos com a nossa visão óptica, mas pela fé, testificando o Espírito Santo no nosso espírito, ele nos alegra dessa espera, dessa esperança que nós temos. Só tem alegria do céu quem já foi restaurado por Cristo para essa vida no céu. É interessante o que eu estou falando aqui. É muito importante levar isso para as pessoas buscar enquanto podem a graça de Deus na vida deles, através de Cristo, para ter essa convicção e essa certeza. O que eu estou dizendo aqui, a palavra de Deus me autoriza a dizer. Lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, dá a lidinha lá do versículo 9 em diante, Paulo vai dizer: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem, que é o entendimento, são as que Deus tem preparadas para os que o amam. Você tem que entender essa condição. O que está lá preparado, a vida lá no céu, não é para todo mundo dizer, Jesus já morreu por mim, é para mim também. Você tem direito, mas se você crer em Jesus e se manter fiel, guardando a palavra dele. Porque o texto vai dizer
que Deus tem preparado para os que o amam. Quem é que ama a Deus? Dentro dos princípios das Escrituras, Jesus disse isso. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. Então, se você está na palavra de Cristo, se Cristo está em você, então está guardado para você o tesouro no céu. Por isso que Jesus disse, juntai tesouro não na terra, no céu. A minha vida com Cristo é pelo tesouro no céu. É pela vitória que Ele já me deu. Não para ser vitorioso aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo a gente vai ter luta, dificuldade, perda, sofrer consequência, vai padecer, envelhecer, adoecer e morrer. Mas a vitória que Jesus já nos garantiu lá no céu, que vamos desfrutar dessa vida eterna, é uma vida sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem choro, sem maldição, sem tristeza. A gente vai falar agora um pouco da vida eterna, amém? Então, só tem essa visão, esse entendimento, quem realmente nasceu para Cristo, quem realmente se converteu a Cristo, que está selado pelo Espírito Santo. Isso é a Bíblia que nos ensina. A gente tem que estar guardado, caminhando nos valores, nos princípios e na verdade de Deus, a palavra dele. Vamos falar um pouco sobre vida eterna? Olha o que diz a palavra de Deus aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5. Olha o que diz assim, olha o que diz Jesus. Aqui é o próprio Jesus nesse contexto falando. Vamos ler o versículo, capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Vamos ler do versículo 26 até o versículo 29. Jesus está falando, ele diz assim: porque como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida eterna em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem, é o Filho de Deus. Olha o que diz o versículo 28. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Observe aqui o que Jesus fala. Adivinha a hora em que os que estão no sepulcro, Jesus está falando aqui da ressurreição, que vai ser do corpo, tá? É muito importante a gente explicar isso, que o que está morto não é a alma, é o corpo. O que vai ressuscitar é o corpo. Os espíritos de quem saiu do corpo, aqueles que saíram em Cristo, como diz lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão. Ó, quem está morto, inerte e não existe mais, não precisa descansar. Só descansa quem está vivo. Está entendendo isso? E os que estão vivos, que morreram em Cristo, o seu corpo, estão as suas almas em descanso, até o dia da ressurreição do corpo, para o encontro com o Senhor, onde todos vão estar com Ele lá nos céus para sempre. Há um lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, tanto dos ímpios quanto dos salvos. Mas escute o que Jesus está dizendo aqui, que a hora vem em que os que morreram vão ouvir a voz de Deus, vão se levantar do sepulcro, uns para a vida, essa vida é a vida eterna, e outros para a condenação. Esta condenação é a condenação eterna. Agora, deixa eu explicar um detalhe aqui no texto, para você entender. Jesus vai dizer assim: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Deixa eu te explicar aqui. Esse bem aqui não é o bem que o homem entende, que vive praticando, achando que por esse ato vai ser salvo.
Esse bem aqui é os que estavam em Cristo, que praticam a boa obra que agrada a Deus, não para ser salvo, mas os que são salvos. Está entendendo? Dá uma olhada lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 10. Deixa eu ler aqui, para levar para você esse esclarecimento. Olha o que diz aqui o versículo 10. 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo vai dizer assim: aqui é o tribunal de Cristo, onde esse tribunal não é para juízo nem condenação, é para galardão. Esse tribunal aqui, esse juiz aqui é para os salvos receberem recompensa pela obra do reino de Deus. Não é para saber se vai ser salvo ou condenado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tem feito por meio do corpo. Aqui a gente vê que nós não somos o corpo, né? Enquanto aqui estivemos vivos nesse corpo, vamos receber galardão do Senhor pelo que a gente viveu aqui, pela obediência a Cristo e executando a obra do reino dele. Vai ter galardão, vai ter recompensa. Não salvação. A salvação é para todos que creem em Jesus. Está entendendo? Aqui não tem... Esse tribunal aqui não é para juízo se é salvo ou condenado. Esse tribunal aqui, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é o tribunal que vai ter para galardão lá no céu. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo fala também sobre esse tribunal. 1 Coríntios, vamos para a Bíblia, né, irmão? É muito bom a gente estudar a Bíblia e aprender com as Escrituras, pelas Escrituras. Esse tribunal ali, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é o tribunal para os salvos, para galardão, não é para salvação. Paulo fala desse tribunal aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Paulo vai dizer: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que algum edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Observe que Paulo está falando sobre galardão, não é de salvação. Aí Paulo vai dizer no versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Paulo não está falando aqui de obra para salvação. Paulo está falando aqui sobre esse tribunal de Cristo, que vai ser para galardão. Não vou entrar nesse mérito aí, porque você precisa entender, esse assunto aqui é muito bom de ser explicado. Seria bom se você estivesse numa igreja que tivesse um pastor compromissado com a palavra, para levar isso para você, não esses movimentos, não esse escudo de entretenimento, mas para levar o ensino, a explicação da palavra para você. Então o texto aqui fala de galardão. O bem, agora vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 5, a gente está falando sobre vida eterna. Jesus vai dizer que os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Não é o bem, como ensina as doutrinas da obra, do karma, da caridade, fazer o bem para ter direito ao céu, porque pela bondade do homem, pelo mérito do homem, pelas obras do homem, para a salvação, ninguém alcança a salvação. Isso é impossível para o homem. Foi Jesus quem disse isso a Pedro, que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. A salvação é o próprio Jesus que salva o homem. Não é por nenhuma boa obra, é pelo Salvador. O ser humano, ele precisa ser salvo, não de fazer nenhuma obra para alcançar a salvação. Ele precisa ser salvo por Cristo, que operou a obra que faz o homem alcançar o mérito para a salvação. Pela obra de Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Está entendendo isso? Então, o bem que Jesus está falando aqui, em João 5, 29, os que fizeram bem sairão, ressuscitarão para a vida eterna, é os que estiveram em Cristo, praticando a palavra, se dirigindo, conduzindo no senhorio de Cristo e se dedicando à obra do reino de Deus. E os que morreram, os que praticaram o mal aqui, é no sentido dos que não ouviram a palavra, não creram em Jesus, não aceitaram o caminho da verdade, não vieram para a luz, permaneceram nas trevas, é o que diz Paulo
lá aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 10 ao 12, dá uma lidinha lá, que Deus vai permitir a operação do erro, para que creiam na mentira todos os que não creram na verdade para se salvarem. Então, serão condenados porque não creram na verdade. Então, é esses aqui que vão ser condenados, que não creram na verdade, a verdade é Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia fala de vida eterna e de condenação eterna. Deixa eu explicar outra coisa aqui para vocês. Todos vão para a eternidade. Quando a Bíblia faz a diferença da vida eterna e condenação eterna, a vida eterna, ela refere-se à vida com Deus na eternidade, na vida de gozo, de paz, em abundância. Que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida eterna, que Jesus vai dizer lá em João 6,47, quem crê nele tem a vida eterna. Esta vida eterna é a eternidade do homem na presença de Deus. Mas o homem que vai morrer, que vai partir deste mundo sem Jesus, ele também vai para a eternidade. Ele também vai viver na eternidade. Só que é considerado como condenação eterna. Por quê? Porque é o homem receber o juízo, a condenação, eternamente. E que juízo é esse? Que condenação é essa? É o homem partir para a eternidade sem Deus, aonde ele vai sofrer, como disse Jesus, lá em Mateus 25, versículo 46, o tormento eterno. Isso não é brincadeira não, gente. Isso é a verdade que a palavra de Deus nos revela. Bem-aventurados é os que creem na palavra e praticam ela, para não sofrer a condenação eterna. Se você não crê, é um direito seu. Mas o que vai prevalecer não é o que ensina a tua igreja, a tua religião, o teu achismo, o teu conceito, a tua doutrina, a tua filosofia, o teu teólogo. Não, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Vai se cumprir tudo que está aqui revelado. Por isso que diz Jesus, bem-aventurados que ouvem e praticam essa palavra. Então, vida eterna é o homem ir para uma existência com Deus ao sair deste mundo temporal. Outra observação que eu quero que você entenda. Por que vida eterna? Porque esta vida aqui que nós vivemos, este mundo aqui que nós estamos, não é eterno. Esta vida aqui é temporal. Paulo vai dizer isso escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. Paulo vai dizer, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, tudo isso que você vê neste mundo matéria, são temporais. Mas as que não se veem são eternas. E Pedro vai dizer, na sua segunda carta, capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 10, que a terra e o céu e a terra, estão reservados para o dia do juízo dos ímpios, para o fogo. Pedro vai dizer no versículo 10, da sua segunda carta, capítulo 3, que a terra e as obras que nela estão se desfarão pelo fogo. Então tudo aqui é temporal. O próprio Deus vai dizer isso. O apóstolo Paulo, pregando a palavra, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, Paulo vai dizer que Deus estabeleceu o limite da habitação do homem neste mundo aqui. Por causa do pecado, o homem perdeu a sua vida eterna, a sua vida perfeita. Agora entrou a morte, entrou toda essa maldição. E entrou o juízo de Deus, que é o final de tudo aqui. E o final da vida humana neste mundo, onde uns vão para a vida eterna com Deus, e outros vão para a vida eterna sem Deus. Quando chegar este grande dia, a terra não vai ter ninguém para habitar nela. Não vai ser mais necessária. Porque para os salvos, Deus já preparou um novo mundo, onde diz a palavra, um novo céu e uma nova terra. Isso fala não de um local físico como hoje a gente está vivendo, mas de um novo lugar de habitação do homem, que é com Deus, onde nós vamos viver num corpo glorificado, não mais dentro de uma limitação, num corpo corruptível. Então, os ímpios vão para uma eternidade sem Deus, aonde não tem paz, nem gozo, nem alegria, aonde vão viver eternamente, dentro de uma vida sem Deus, em tormento.
Foi Jesus quem disse isso. Então, vida eterna para os salvos, condenação eterna para os ímpios. A terra, quem é que vai viver aqui? Oi? Os testemunhos de Jeová, é? Aqui no paraíso? Vamos orar para que Deus abra o entendimento de muitos que estão lá dentro, para que saiam desse engano do diabo. Porque só existe dois destinos eternos, céu ou inferno. Provérbios 15, 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. A terra é o lugar que o homem tem que decidir enquanto está vivo, para poder decidir, escolher qual é o destino que ele quer seguir. Se ele quer ir para o céu, é preciso se converter a Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. João 3,36. Então a terra é o lugar intermediário. Enquanto o homem está vivendo aqui, ele tem a oportunidade de crer, se converter, se arrepender, para receber a salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Para que ele não siga, ao sair deste mundo, para a eternidade sem Deus. Aonde ele nunca vai deixar de existir. Aniquilado? Não. Quem disse que o homem vai ser extinto, vai deixar de existir? Isso é uma doutrina de demônios, herética. Porque Deus criou o homem para viver eternamente. Não foi para ser um copo descartável. Deixar de existir e acabou. Não. É por isso que o homem precisa de salvação. Porque ele vai sofrer o juízo eternamente. Porque ele vai viver eternamente. Agora, sem Jesus, longe da presença de Deus. Meus irmãos, creiam na palavra de Deus. Recebam esse ensino. Recebam essa instrução. Vida eterna refere-se à vida com Deus lá no céu. E esta vida é real. Mas é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém terá a vida com Deus. Ninguém terá a vida eterna. O próprio Deus testemunha disso. Para que os homens vão a Cristo. Para que os homens creiam em Cristo. Lá em 1 João, carta do apóstolo João, sua primeira carta. No capítulo 5, versículo 9 ao 13. Deixa eu ler para você aqui. Para você conhecer o que as Escrituras nos ensina. Verdadeiramente, não estou pegando o texto isolado e aplicando uma doutrina na minha interpretação. Estou fazendo uma exegese bíblica, explicando para você essa lição espiritual da vida eterna. Olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 9. Vamos ler a palavra de Deus? Assim está escrito: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. Olha o que diz o versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Não é dentro de nenhuma instituição, não é pelo nome de ninguém, é pelo nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Olha o versículo 13 agora o que diz. O apóstolo João está ensinando os irmãos essa verdade. Olha o que ele vai dizer. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tem a vida eterna, e para que creias no nome, não é de Jeová, para que creias no nome do Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus? Alguém diz, não é Jesus, é Yeshua, não sei o quê. Nós estamos crendo naquele que veio pelo ventre de Maria. Nós estamos crendo naquele que veio pelo povo de Israel. O Messias, o Cristo ungido, nascido do ventre de uma virgem. É nesse que nós estamos crendo. Naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E subiu aos céus e fez a promessa que voltaria para nos buscar. Para que aonde nós estiver, aonde ele estiver, nós estejamos com ele também. Esse Jesus
Seja ele qual for o nome lá para o judeu, para o grego, mas é a mesma pessoa. Nós não estamos aqui falando de nenhum outro produto. O produto é o mesmo. Pode mudar o nome, pode ser Yeshua, pode ser e quem for lá, mas para nós aqui no nosso linguajar é Jesus. Esse Jesus não é nenhum demônio, não é nenhum Deus pagão, de nenhuma religião. É o Jesus que a Bíblia revela, o Filho de Deus, que pelo nome dele, que é por ele, nós temos a vida eterna. Esta vida eterna, quem garante é Jesus. O próprio Deus convida o pecador a crer em Jesus, para que alcance dele a vida eterna. Não porque merecemos, não porque somos bons, não porque fazemos obra de caridade, não porque temos alguma virtude ou mérito, mas porque Deus nos amou de uma maneira tão imensa, que esse amor dele nos levou a receber a oportunidade de ter a vida eterna com ele. E essa oportunidade é mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Meus amados irmãos, vou terminar aqui essa ministração curta, simples e objetiva e bem esclarecedora pelas Escrituras. Que Deus abençoe você e entenda pelo qual motivo você precisa crer em Jesus, para que você não sofra a condenação eterna, a existência eterna, quando sair deste mundo temporal, mas que você receba a vida eterna com Deus, a existência eterna, na vida eterna com Deus lá no céu. Quando deste mundo sair, você pode receber esta esperança por meio da fé em Jesus Cristo. Então, eis o motivo pelo qual você precisa crer em Jesus enquanto é tempo, se converter a Ele e passar a seguir-se, conduzir-se pelo senhorio de Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Porque tem muita gente que diz que Jesus é o Senhor, é o Salvador, que crê em Jesus, mas não se submete ao senhorio de Cristo. Foi o que Jesus disse: vocês me dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Jesus vai dizer: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que pratica a minha palavra. Jesus vai dizer: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta hora, esse é o desejo que eu tenho e peço a Deus, que você esteja recebendo a verdade, conheça ela e seja liberto em nome de Jesus. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Atos 4,12 foi o que Pedro pregou diante de um grupo religioso que estava questionando a verdade do Evangelho, e quiseram impedir Pedro e João de pregar o Evangelho. Mas nós estamos aqui como discípulos, pregadores, enviados de Cristo para pregar o seu Evangelho a toda criatura. Aonde você está sendo alcançado? Você está sendo agora iluminado com a luz do Evangelho de Cristo, pela qual o diabo tem cegado o entendimento de muitos, para não resplandecer esta luz do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Esse é o poder de Deus, é o Evangelho. Não é esse poder que o povo está vivendo aí dentro de igreja, nesses movimentos vãs, nesses misticismos, dizendo que é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho, é a informação, é o ensino que o povo tem que ouvir, para que tenham o entendimento, conheçam a verdade e sejam libertos. Que Deus abençoe. Esse que vos falou foi seu irmão, amigo, evangelista Wellington Ramos. O meu compromisso, o meu ministério é pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade do Evangelho. O meu compromisso é servir ao meu Senhor e cumprir o chamado que Ele me deu na vocação para o ministério da pregação da palavra, a verdade do Evangelho. E isso, com a graça de Deus, estou vivendo, cumprindo e praticando aqui agora, levando para você esse ensino. E que Deus continue abençoando a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue sobre a vida de todos vocês que creram em Jesus e que vão receber Jesus Cristo agora e para sempre. Amém?